Eu te pergunto, da onde virá a retomada da nossa economia? Mais uma vez, virá do campo. O agronegócio é o setor que mais contribui para o PIB, o produto interno bruto, para as exportações, né? A nossa balança comercial. É um setor que gera milhares de empregos. E falar sobre o agro, falar sobre a pecuária, é falar também sobre a raça carro-chefe desse setor, que é o Nelore, uma raça que veio da Índia. Os zebuínos são de lá, né, originários da Índia, e aqui no nosso país eles vêm contribuindo muito para o setor produzir mais, produzir melhor e em menos tempo. E eu queria que você pensasse aqui comigo. Hoje o Brasil, ele tem um rebanho de mais de 215 milhões de animais. Você sabia que nós temos mais gado do que gente em terras brasileiras? Pois é, agora pensa aí no seu dia a dia, no café da manhã, no almoço, no jantar, o agronegócio também está presente. Roupa, indústria têxtil precisa do quê? Precisa do algodão para produzir roupas. Indústria calçadista precisa do couro para fabricar calçados, né? Para fabricar bolsas. Da onde vem o couro? Dos animais, né? E olha, não é só isso, são tantos segmentos industriais, farmacêutico, de cosméticos, o shampoo, a maquiagem que eu uso, tudo isso, gente, é agro. Tem aquele ditado, não tem? O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. E comecem a reparar de fato nisso. Eu deixo esse convite aí, essa proposta para que vocês reflitam um pouquinho mais sobre esse assunto, combinado? Olha, o meu papel é esse, de estar levando informações para vocês como jornalista, falar o que acontece no agronegócio brasileiro. E hoje é com prazer que eu vou conversar com o presidente da ACNB, o Dr. Nabi Amin Elawor. Eles já estão ligadinhos. Eu vou mandar aqui o convite para eles. Deixa eu ver. Nelore Oficial, Nelore Brasil. Feito. Vamos ver, aguardando o sinal. Doutor Nabi, bem-vindo. Tá me ouvindo bem? Muito bem, Paulinha. Ai, que bom, então. Olha, doutor Nabi, abril é um mês especial para a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil. No último dia 7, vocês completaram 66 anos. É um mês especial também para o senhor. Segunda-feira fez aniversário. Então, é com parabéns duplo que eu inicio essa nossa transmissão, essa live, né? E vamos falar sobre o Nelore. O senhor sempre costuma dizer que mais do que uma raça, o Nelore é uma paixão, é uma bandeira e é um patrimônio nacional. Não é verdade, doutor Nabi? Bom dia, Paulinha. Bom dia a todos os amigos, pecuaristas, neloristas e os seguidores, tanto do seu Instagram como também da CNB, Nelore do Brasil. É um grande prazer hoje estar com vocês. E, Paulinha, na verdade, a identificação minha com a CNB é tão grande que a CNB fez aniversário no dia 7 de abril, eu no dia 20 de abril, e com a mesma idade. Olha 66 só! anos de ACNB, 66 anos de Nabi. Então, na verdade, eu acho que a CNB foi criada até para me presentear pela honra e pelo orgulho que eu tenho em ser nelorista. É isso aí. Ô, doutor Nabi, mais do que nunca, o Nelore, no cenário atual, esses tempos, né, de pandemia, ele vem mostrando ser tão importante. E o Nelore tem o seu papel, porque além do valor econômico, além do valor humano, do valor tecnológico, científico, ele tem também o valor nutricional. O senhor, como médico, como cardiologista, pode falar um pouquinho mais também sobre isso, né?
É verdade, Paulinha. Na verdade, o Nelore é uma dádiva, é um privilégio. Uma raça que veio da Índia, onde um país do qual não havia um intuito comercial na criação do Nelore, e ao chegar ao Brasil em 1868, inicialmente na Bahia, 10 anos depois no Rio de Janeiro, através do senhor Manuel Lengruber, ele foi disseminando em todo o país, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, e hoje ele está em todo o país, em todo o continente e em vários países do mundo. E no Brasil ele corresponde a 80% da bovinocultura de corte. Além de todos os aspectos que você comentou e das características do Nelore, ele é fantástico em termos de nutrição. Em termos de um aporte de proteína fantástico, ferro, fósforo, cálcio, selênio, creatina e especialmente na produção do CLA, ácidos graxos linoleicos, e também do zinco. E para este momento agora, esses dois elementos são essenciais para acrescentar e elevar a imunidade do ser humano. Então, o aconselhamento: coma Nelore e previna-se do Covid-19. É isso aí. Doutor Nabi, o senhor comentou, né, da chegada dos primeiros animais. A gente teve também, depois desses, né, primeiros episódios que o senhor contou, da família Lengruber, do Manuel Lengruber, né, que ele trouxe um casal de animais lá dos Jardins Zoológico de Hamburgo, na Alemanha. A gente teve uma importação que foi um divisor de águas para a nossa pecuária, que foi a importação de 1962, onde vieram reprodutores, né, importantíssimos, foram homens de visão, seu Rubico, Celso Garcia Cid, seu Nenê Costa. Inclusive eu vi uma foto que vocês publicaram da reunião, né, da primeira reunião da CNB, que o seu Nenê Costa, eu tive o prazer de conhecê-lo, estava nessa foto. Enfim, naquela época, década de 60, vieram exatamente para o nosso país 6.622, se eu não me engano, zebuínos. E é o que o senhor falou, hoje eles representam 80% de um rebanho formado por mais de 215 milhões de animais. E não é só quantidade, a gente está falando de qualidade, né? O zebu, quando veio para cá, num primeiro momento, mostrou toda a sua força em termos de rusticidade, animais resistentes aos équitos, aos endoparasitas, mas depois ele mostrou que é, de fato, uma raça de produzir carne, uma verdadeira máquina, doutor Nabi. Exatamente isso. O Nelore, mais ou menos, a partir de 1911, foi inaugurado o primeiro frigorífico do país, era a empresa Pastoril, Companhia Pastoril, que em 1912 apresentou a primeira importação para a Inglaterra, 1.000 toneladas, Paulinha. 1.000 toneladas foi a primeira. Aliás, desculpe-me, 1.000 toneladas, não, 1 tonelada, foi a primeira exportação para a Inglaterra. Hoje, nós importamos, no último ano, chegamos a 1.640.000 toneladas, e no ano passado ainda tivemos um acréscimo de 11,5% em cima desse montante. Então, avaliando em cima disso, o Nelore acaba perfazendo 80% desse volume total das exportações e também das carnes que são consumidas no mercado interno. Nós tivemos vários heróis. Hoje, o que significa o herói para o brasileiro?
o jogador de futebol, o atleta, o cantor, todos eles são louváveis. Nós temos que aplaudir todos os profissionais, independente de que setor. Mas não podemos esquecer do produtor rural, especialmente do pecuarista e daqueles que trouxeram o Nelore e desenvolveram o Nelore. Seria até injusto eu citar nome por nome, que nós temos, na verdade, uma gama de heróis da pecuária brasileira representando o Nelore. E também devemos agradecer à ABCZ por ter montado um esquema de registro e de um desenvolvimento e melhoramento genético de todas as raças zebuínas, inclusive o Nelore, que é o seu carro-chefe e é o carro-chefe da pecuária brasileira. Em 62, como você disse, vários genearcas da raça Nelore chegaram ao Brasil, como Carvade, Taj Mahal, Golias, Godivari, Rastam, Padu, Akazamo. E eu vou evitar de citar esses nomes. Eu já citei um nome lá atrás, eu estou agora constrangido, porque nós temos pecuaristas fantásticos, neloristas fantásticos do passado e também do presente. E, com certeza, teremos muitos do futuro através dessa geração, desses filhos, netos, bisnetos, desses que hoje fazem esse papel tão fantástico. Esse é o Nelore, foi a mudança da pecuária de corte brasileira. Até 1994, nós éramos importadores de carne bovina. Exatamente. Em 2004, 10 anos depois, nós nos tornamos o maior exportador de carne bovina do mundo em volume. 3 anos depois, o maior exportador de carne bovina em volume e em faturamento. Isso é Brasil, é a força do pecuarista brasileiro. É isso aí, doutor Nabi. Por falar em faturamento, né, o senhor contou aqui das exportações, o volume. O ano passado a gente teve mais de 1.800.000 toneladas de carne bovina exportada para 154 países, um montante que soma mais de 7 bilhões e 500 milhões de dólares. A gente está vivendo esse momento atípico na humanidade e pegando os dados da ABEC, que é a indústria brasileira, né, de exportação de carnes, a gente teve um crescimento em março de 13,88% em quantidade e 12,39% em faturamento. A gente percebeu que a China, por exemplo, que hoje é o maior comprador de carne bovina do Brasil, dobrou as compras, teve países habilitando novas plantas frigoríficas, para países novos que também abriram as portas para a nossa carne, né? Uma carne produzida com segurança alimentar. E isso mostra, de fato, o tema dessa live, a importância, o papel do Nelore. Exatamente. Eu fico pensando que o ano passado foi um ano fantástico para a pecuária bovina de corte, especialmente o segundo semestre. E nós entramos nesse ano com toda a força para que esse ano nós batêssemos todos os recordes em volume, em faturamento, em negócio, em leilões, em exposições, mas fatalmente veio a pandemia do coronavírus, Covid-19. Mas tem uma coisa, Paulinha, nós temos Deus. Deus é brasileiro. E eu tenho certeza, inclusive, eu estou muito otimista, que dentro de um prazo de curto a médio, essa situação será resolvida. E nós voltaremos a esse mesmo patamar de prosperidade dentro da pecuária,
com o retorno das nossas exposições agropecuárias, dos leilões virtuais e desse crescimento fantástico da pecuária bovina de corte. Mesmo assim, mesmo com toda essa pandemia, vejam o nível dos leilões realizados. Há uns 2 dias atrás, você entrevistou o Paulo Horto, e com muita sabedoria colocou todos os dados de crescimento dos leilões virtuais. E isso vai ficar. Independente dos presenciais que retornarão, os virtuais ficarão, porque tiveram um resultado fantástico também. E tudo isso graças à qualidade dos animais expostos e colocados à venda. É essa que é a nossa pecuária, é isso que nós temos que aplaudir em cada momento os pecuaristas brasileiros e todas as entidades de classe que lutam conjuntamente para elevar e fazer progredir o nosso setor. Então, mesmo com toda essa situação, estamos vendo as exportações cada vez mais crescentes. Como você acabou de dizer, o primeiro trimestre fantástico, bateu todos os recordes. Eu acho que o sinal do Dr. Nabi está variando aqui um pouquinho. Vamos ver se volta. Voltou. A primeira quinzena de abril também foi fantástica, com bons resultados para a exportação. É claro que o consumo interno, em decorrência da pandemia, o consumo interno diminuiu, mas graças à baixa oferta de animais para o abate e a exuberância das exportações e até mesmo a contribuição da elevação do dólar, isso ajudou muito a manter o preço da arroba bovina. E é tanto assim que a carne bovina está num patamar estável em termos de preço, diferentemente da carne suína e da carne do frango. É isso aí, doutor Nabi. O senhor tocou num assunto assim importante. Eu acho que também quando nós, as pessoas de um modo geral, acreditam num ideal, num sonho, fazem o seu trabalho com profissionalismo, com amor e, acima de tudo, as pessoas, quando têm fé em Deus, nada e nem ninguém é capaz de impedir, o progresso, que elas prosperem. Então, é isso que acontece com os pecuaristas, os produtores rurais brasileiros. O Brasil, ele tem terra, ele tem clima, e ele tem uma classe de profissionais extremamente capacitadas, são grandes mestres. Agora, eu queria lembrar que o Nelore é a nossa raça, o nosso boi de capim. E esse é o grande diferencial da nossa pecuária. A CNB, inclusive, está com uma série falando sobre o boi de capim e de cupim. Já está até disponível esse material no YouTube, não é, doutor Nabi? É verdade. Nos 2 últimos anos, Paulinha, nós realizamos um grande fomento e divulgação da raça Nelore, através das exposições, do ranking, das etapas do circuito Nelore de qualidade, do PQNN, e, atualmente, nós lançamos um projeto Nelore, a carne do Brasil, que é este aqui. Ah, tá com adesivo? Nelore, a carne do Brasil. E, através deste projeto, nós começamos a fomentar, divulgar e a colocar um retorno na valorização da carne Nelore, sem tirar o valor do ranking, sem tirar o valor dos selecionadores, porque nós necessitamos de numa ponta da genética para outra ponta, que é para a produção de carne. De um lado, se produz
animais melhoradores e, do outro lado, produzimos animais ótimos para o abate, para a produção de uma carne de qualidade. E o Nelore está na mesma condição das melhores raças taurinas para esse tipo de produção. E isso, através do circuito Nelore de qualidade, nós estamos provando isso através dos resultados que estamos obtendo, através da precocidade dos animais, do peso corporal que estamos atingindo em animais 0 dente ou, no máximo, até 2 dentes, ou seja, entre 18 até 24 meses, e, finalmente, pelo acabamento de gordura nas carcaças. Então, aquilo que não se acreditava antes no Nelore, hoje o Nelore demonstra com exuberância. E é esse que é a nossa finalidade, é focar o Nelore como uma carne de altíssima qualidade. E ainda tem outra coisa. Além dela ter um teor menor de gordura, e isso é especial para aquele nicho que prefere uma carne um pouco mais magra e que também leva a menos problemas cardiovasculares e cardiocerebrais, ele também, o Nelore, é capaz também de produzir uma carne com uma gordura entremeada. Então, hoje nós já temos vários pecuaristas, vários criadores que estão produzindo carne Nelore com marmoreio acima de 4, acima de 5 pontos. Então, nós temos que aplaudir que, de um lado, é uma carne fantástica em termos de sabor, em termos de qualidade e até com teor menor de gordura, mas ele é capaz também de sobrepor essa situação e produzir uma carne semelhante aos taurinos, que é uma carne com gordura entremeada. É isso então, aí. Isso nos deixa muito felizes, de demonstrar que a carne, a raça-mãe da pecuária brasileira, pode produzir uma carne de qualidade, tanto em animais puros, como animais provenientes, resultantes de cruzamento industrial com outras raças taurinas ou mesmo zebuínas. É isso aí. Olha, doutor Nabi, eu acho que deu para todo mundo, né, entender de fato a importância, o que é a carne do Nelore. E eu tenho aqui uns dados que mostram que nos últimos 20 anos o Nelore ele diminuiu o tempo de abate em um ano. A média de carcaça subiu de 17 arrobas para 21 arrobas no ano passado. Antigamente eram abatidos animais com 460, 470 quilos. Hoje, os animais já são abatidos com 560, 570, ou seja, são 100 quilos a mais. E detalhe, são animais mais jovens, que mostram toda a precocidade da raça-mãe da nossa pecuária. Acredito que o maior gargalo da pecuária bovina de corte é a falta de padronização e uma forma homogênea de produção. Então, nós temos em nosso país os melhores pecuaristas do mundo, mas temos alguns também que produzem uma carne de má qualidade. São pessoas que têm menos acesso a informações, têm menos acesso a orientações. E este é um dos focos da nossa associação. E também convocamos as outras entidades, como a BCZ, CNA, Sociedade Rural Brasileira, Senar, para fazer parte deste contexto, o MAPA, Embrapa. Então, dessa forma, nós temos que disseminar conhecimento. Essa é o nosso principal maior ferramenta, né? Exatamente. Então, nós temos que colocar todos os indivíduos na mesma condição de produção, utilizando as novas tecnologias, utilizando o conhecimento, melhorando a nutrição, as pastagens,
a genética do seu rebanho, e isso independente de qual raça bovina for, seja Nelore, seja outras raças zebuínas ou taurinas. Nós devemos melhorar esse tipo de produção. No momento que conseguirmos isso, Paulinha, não tem ninguém que segura mais a carne brasileira. Nós já somos os maiores exportadores do mundo. Tenho a certeza que nos próximos 5 anos nós seremos também os maiores produtores de carne do mundo. E, para isso, não necessitamos de um crescimento horizontal. Exato. Nós faremos um crescimento vertical. Então, acabou-se essa fase de nos colocar, nos taxar como desmatadores, queimadores de mata, poluidores, ou produtores e utilizadores de agrotóxico. Veja que o ano passado, esse tipo de acusação e denúncia ficava no ar em todas as mídias. Uhum. Cadê as afirmações, Paulinha? Cadê prova, né? Todas elas desapareceram. Uhum. Na verdade, o produtor rural ele deveria ser tratado de uma forma com muito maior conotação, com muito mais valor e reconhecimento, porque ele é um herói, ele é um produtor de alimentos. Então, a população brasileira deveria todo dia agradecer a Deus por ter um produtor que coloque o alimento na sua mesa. E essa é a função do pecuarista. Então, veja bem, que em plena pandemia, ninguém fala mais dessa parte negativa. Uhum. Todo mundo sabe que o Brasil é um dos poucos países do mundo em que as prateleiras dos supermercados estão repletas, estão lotadas. Não faltou alimento. E se não faltou, isso é devido ao produtor rural, aos técnicos, aos institutos de pesquisas, às associações de classe, às federações, enfim, a todos aqueles que participam dessa cadeia produtiva da carne e do leite também. Uhum. Olha, doutor Nabi, muito importante isso que o senhor falou, né? Com o Paulo Horto, eu também tive a oportunidade de falar sobre esse ponto. Como é triste e decepcionante a gente ver a mídia, principalmente que não é especializada, falando mal do agronegócio. Como o senhor bem colocou, o Brasil é o país que mais preserva terras. A gente tem, sim, um código florestal rigoroso que pune civil e criminalmente quem descumpre com as leis, mas isso, gente, é a minoria, é a minoria. O produtor não faz isso, o produtor rural brasileiro, e isso precisa ser dito. Eu acho que o papel, principalmente, da mídia especializada é essa, né? Separar o que é mito, o que é boato e o que de fato é verdade. Recentemente, a gente teve a oportunidade de conversar lá no Porto Belo, onde teve aquela brilhante exposição em Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro, e o senhor me disse uma frase que era assim: Paulinha, o Brasil é a fazenda do mundo. E, de fato, é isso, né, doutor Nabi? Tem muitos comentários, daqui a pouquinho eu vou repassar aqui o que o pessoal está dizendo sobre a nossa live. Exatamente. O Brasil é a fazenda do mundo. E o produtor rural e os demais profissionais deste setor realmente são aqueles que alimentam a nossa população, como também alimentam 1 bilhão e 200 milhões de pessoas em todo o mundo. Esse é o potencial hoje do agro brasileiro. Não somente carne, mas em todas as produções do agro. Nós alimentamos em torno de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Vejam bem, praticamente alimentamos uma China, uma população da China, uma população da Índia, praticamente. E isso, Paulinha, de uma certa forma, nós não podemos criticar demais a mídia e a imprensa, porque tem um lado positivo, como a sua pessoa,
como de alguns colegas como você, que jogam o agro para cima. Então, todos que estão nos assistindo deveriam também estar te aplaudindo. Aplaudindo pela sua perseverança, pelo seu trabalho e pela sua motivação. Nós necessitamos disso. Nós necessitamos, nós pecuaristas, que alguém nos motive a produzir, que alguém reconheça o nosso trabalho. Nós estamos cansados de ser acusados disso ou daquilo. Deve haver um momento que alguém deva nos aplaudir. Eu acho que nós merecemos isso. Todos os pecuaristas, todos os agricultores, todos que fazem parte do agro. Então, existe a imprensa positiva e você está entre esses, que nós agradecemos muito, porque o poder que vocês têm de levar informação para todo o país é maior do que qualquer entidade de classe voltada para o agro. Então, uma mão junta com a outra forma uma corrente positiva de força. Acabou-se a época das intrigas e da desintegração. Nós temos que fazer com que o país, da parte política, se torne como a que nós pretendemos realizar para o agro. Todas as entidades de classe, Ministério da Agricultura, CNA, ABCZ, as outras associações de raças bovinas, zebuínas e taurinas, a imprensa ligada ao agro, os técnicos, varejistas, frigoríficos, cooperativas de laticínio, fornecedores de insumo, todos voltados para o mesmo ideal. Todos somos iguais e devemos produzir o melhor possível de mãos dadas, pois assim seremos muito mais fortes. Tem um ditado, doutor Nabi, que um criador, inclusive, ele costuma dizer, amigo meu, que é assim: Paulinha, ninguém é tão bom sozinho que não pode ser melhor em um time, né? Então, o Brasil, ele tem várias raças, mas todas essas raças estão inseridas dentro de uma pecuária, é uma seleção, é a seleção brasileira. Então, não cabe picuinha, mimimi, cabe de fato, gente, a união, a integração. Olha, essas palavras que o senhor acabou de dizer, não tenho nem palavras. O senhor é um médico, né, que cuida do coração das pessoas e tem um coração, assim, gigante. A gente está falando tanto sobre vírus, coronavírus, e eu lembro que na primeira entrevista que eu fiz com o senhor, por telefone, em fevereiro de 2018, quando o senhor assumiu a presidência da CNB, fazem 2 anos e 2 meses, o senhor falou isso: Paulinha, eu quero levar isso, eu quero levar o vírus do bem para a humanidade. E esse vírus do bem tem um nome, é o Nelore. É isso mesmo. Eu vou até te contar um caso rápido. Há dois dias, num grupo de WhatsApp de amigos lá do Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, Vale do São Mateus e Vale do Rio Doce, isso em Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo. Um pecuarista colocou: o Nelore é como carne moída na cozinha, pois combina com qualquer raça e no final tudo dá certo. No momento que eu li isso, eu me inspirei e eu logo abaixo escrevi: o Nelore é um coringa no baralho, a carne moída da cozinha, a cachaça da caipirinha, a raça-mãe da pecuária brasileira. Cachaça, desculpe-me, caipirinha sem cachaça é limonada. A pecuária sem o Nelore, eu não me atreveria a dizer que não seria nada, mas com certeza seria amputada. O Nelore
é o maior patrimônio nacional da pecuária. Olha, que maravilha, doutor Nabi, é isso mesmo. Doutor Nabi, deixa eu mostrar aqui, dar uma descontraída. Eu estou com sede, vou beber aqui uma aguinha. Dá para ver a minha caneca? Não é Nelore, mas está representado o agro nela aqui. É uma vaquinha, viu, doutor Nabi? É essa caneca que eu uso toda manhã aqui. Se alguém tiver uma da raça Nelore especificamente, manda aqui para mim que eu vou gostar, mas tá? Aqui representado o nosso mundo agro. Nós vamos te enviar, mas o bom da pecuária é justamente esse, Paulinha. Nas nossas reuniões das associações promocionais, lá em Uberaba, na BCZ, onde reúne todos os presidentes das associações zebuínas, nós somos como irmãos. Nós desejamos bem um ao outro e as associações, e uma associação acaba ajudando a outra. É isso aí. Então, nós não podemos levar como uma competição, nós temos que saber que existe lugar para todos. No céu tem várias estrelas e, na verdade, tem lugar para todas elas, e é o conjunto das estrelas que torna o céu tão belo, tão bonito, tão maravilhoso. Então, não tem por que a gente denegrir qualquer tipo de raça ou pecuarista ou tipo de criador. Todos fazem parte do nosso trabalho e é essa junção que nos torna mais fortes. Muitas vezes, quem me compra touros são criadores de outras raças. Então, é justamente essa aglutinação que torna o Brasil como um lugar fantástico. É o paraíso em termos de pecuária, é diferente de qualquer nação. Veja que qualquer nação deve ter 2, 3 raças bovinas de corte, 1, 2 de produção leiteira. Quanto que nós temos aqui no Brasil? Nós devemos ter umas 50 de corte e umas 50 de produção leiteira. É porque nós nos aceitamos e integramos essa situação, não de privilegiar uma raça, mas de privilegiar a pecuária e, especialmente, levar alimentos à mesa da população. É isso aí, privilegiar uma nação, né? O doutor Nabi falou agora há pouco sobre a quantidade de pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas a gente alimenta no mundo. Hoje o mundo tem mais de cerca de 7 bilhões de habitantes, segundo dados da ONU, a Organização das Nações Unidas, né? Há uma previsão de até 2050 a gente chegar a 10 bilhões de pessoas no planeta. E o Brasil é isso, gente. É a fazenda do mundo, é o país que mais tem terra para explorar, que mais tem raças, né? Que investe em genética, em sanidade, em nutrição, em tecnologia. É um conjunto de ferramentas para que a gente possa produzir com qualidade, mais, melhor, em menos, né? Em áreas também cada vez menores, menos animais por hectares. Doutor Nabi, eu vou passar aqui alguns comentários, só aplaudindo, parabenizando as suas palavras. Aqui o Esther falando, se existe segurança alimentar no tocante à carne, devemos isso ao Nelore e aos seus criadores. Daí outro seguidor aqui, o Tadeu. Parabéns, presidente Nabi. Nelore é a carne do Brasil. Locatelli, é isso aí, doutor Nabi. O Nelore é a carne do Brasil. Pessoal falando, sua esposa, temos um Deus, é nisso cada vez mais que a gente tem que se, né, apegar, se voltar, principalmente em tempos difíceis, né? Tem gente que se recorre a Deus só na dor e não pelo amor, e não pode ser assim, mas quem sabe esse seja um momento para você, né? Independentemente da religião que você acredita, que você segue. Mais gente aqui mandando joinha.
Doutor Nabi, o que o mercado nos espera daqui para frente? É uma pergunta para o senhor, doutor Nabi. Ele espera que nós possamos produzir aquilo que é melhor para o consumidor, com muita segurança alimentar, com muito sabor, com geração de empregos, geração de rendas, de divisas. O Nelore, ele fomenta todo um setor, não apenas o da nutrição, mas o da economia. Sem o Nelore, a pecuária, como eu disse antes, seria amputada. O Nelore, ele sobrevive sozinho e ele oferece condições para que outras raças mais sensíveis e mais frágeis ao nosso clima, ao nosso solo, às nossas pastagens, possam sobreviver através do cruzamento industrial. Então, eu acho que nós temos que avançar e aprimorar as tecnologias, tentar produzir animais com carcaças bovinas mais padronizadas, animais mais jovens, animais com maior peso. Isso trará uma maior rentabilidade para o pecuarista. Nós já sabemos disso através do circuito Nelore de qualidade. E através desse programa nosso, que é considerado o maior do país e um dos maiores do mundo na avaliação de carcaças bovinas, nós já estamos obtendo esse resultado. Para você ter uma ideia, Paulinha, somente em 2019, a Friboi distribuiu 6.120.000 reais de bônus para aqueles neloristas que entregaram seus animais diferenciados através do programa de qualidade Nelore Natural. Para isso, basta o quê? Que o pecuarista se associe à CNB. Tem uma pergunta nesse sentido. Como posso fazer? Sou de Carlos Chagas, Minas Gerais, para participar do circuito Nelore de qualidade. Então, manda lá, doutor Nabi. Para quem tem propriedade em Carlos Chagas, existem duas opções mais próximas. É a etapa de Nanuque, que fica a 55 quilômetros de Carlos Chagas, e a de Teixeira de Freitas, sul da Bahia, que fica praticamente uns 120 quilômetros de Carlos Chagas. A participação não é com o intuito, Paulinha, apenas de ganhar, de vencer, mas de participar e de avaliar o seu rebanho em relação aos rebanhos participantes. No primeiro ano, você pode não ser bem classificado, mas no segundo, no terceiro, você vai adquirindo experiência e conhecimento para produzir aquilo que é melhor. A partir daí, o seu dia a dia vai ser numa produção de alta qualidade. No ano retrasado, em 2018, nós tivemos uma surpresa em Nanuque, que fica próximo a Carlos Chagas. Um pecuarista, entre aspas, desconhecido, que nunca tinha participado de nenhuma etapa do circuito, era a primeira vez, esse pecuarista de Governador Valadares participou, levou um lote e foi o campeão geral da etapa de Nanuque. Isso significa que todos podem participar, todos devem participar. Para isso, basta se associar à CNB, seja sócio, que inclusive vai ter um valor agregado à carne abatida dentro do frigorífico. Mas também, nessas etapas do circuito Nelore de qualidade, pecuaristas que não são sócios
da CNB podem participar. É uma competição totalmente democrática. E que Pode concluir, doutor Nabi. Então, é uma competição democrática, que todos podem participar, independente de sócios ou não. Mas, evidentemente, que sempre nós aconselhamos a participar da associação para que em todas as etapas não, em todo o programa, do programa de qualidade Nelore Natural, que ele abata seus animais na Friboi, ele receba um valor agregado que pode variar até R$10,50, até R$6,50 pela qualidade do rebanho, mais R$2 se for animais que vão ser exportados para a Europa, e mais R$2 se participarem da cota Hilton, totalizando até R$10,50. Basta ser associado da CNB. É isso aí, fica o convite para você, criador de Nelore, que ainda não é sócio da CNB, bora participar todos juntos, né? Como a gente falou agora há pouco, e lembrando que a primeira etapa esse ano do Circuito Nelore de qualidade já está confirmada para maio, mês que vem, dias 19 e 20, lá em Campo Grande. Eu queria lembrar só também que no ano passado foram 26 etapas, em 11 estados, e 21.880 animais tiveram suas carcaças avaliadas, um crescimento sensacional em número de etapas, em a quantidade de animais que saltou de 8.800 e poucos para quase 22 mil. Então é isso, gente. Eu acho que o doutor Nabi explicou também como fazer para participar. E, doutor Nabi, como tem muita, mas muita gente aqui mandando perguntas, deixando seus comentários, eu vou dar uma repassada também para interagir com o pessoal. O Neto falando, show de boa live está essa com o doutor Nabi e a Paulinha, Grupo Matsuda, a CNB Nelore, parceria de sucesso, ótimas observações. O que mais? Muito bom, ótimos esclarecimentos. Esses momentos de grandes dificuldades, o produtor rural mantém alimentada toda a população para que sonham com dias melhores. O Brasil é a prateleira do mundo. Pessoal acenando aqui do Rio Grande do Sul, que está acompanhando a live. Pessoal de Governador Valadares, em Minas Gerais, também parabenizando essa live. Outro aqui, o Neto, o Brasil é a fazenda do mundo. Olha, doutor Nabi, são muitos comentários, eu acho que o pessoal está gostando. Nelore Capixaba, apoiando sempre o presidente Nabi na importante missão de valorização da carne do Nelore. E por falar em missão, quando você assumiu a presidência da CNB, o senhor falou que mais do que um cargo, né, um cargo de confiança, o senhor tinha uma missão. Já que ele tocou nesse assunto, eu me lembrei disso. É verdade. Uma missão e uma paixão. Desde que nós assumimos a diretoria da CNB, eu me foquei em 2 pontos. O primeiro era, apesar de não mexer e sempre incentivar o ranking, a pista, nós íamos focar na produção de carne Nelore de qualidade. E é isso que conseguimos através do Circuito Nelore de qualidade, através do PQNN. Quando entramos, Paulinha, existiam entre 6 e 7 etapas do Circuito Nelore por ano. No primeiro ano nosso, pulamos para 11 etapas. No segundo ano, para 26 etapas. Este ano, mesmo com a pandemia, nós vamos realizar 40 etapas. Quer dizer, então, um salto fantástico. De 5 estados, nós já estamos com 11 estados participantes. No início, de 45
pecuaristas participantes. O ano passado fechamos com 228 e provavelmente neste ano ultrapassaremos a 300 pecuaristas participantes. Então, isso que nos enche de alegria. E o segundo ponto que eu disse focar é que nós não podemos ser egoístas, nós temos que passar um pouco desse conhecimento para aqueles jovens que estão formando agora. Então, é tornar a CNB não só numa entidade de classe pecuária, mas numa também instituição de ensino, de promover benefícios de conhecimento, de aprimoramento, capacitação para os jovens estudantes de ciências agrárias, seja medicina veterinária, agronomia ou zootecnia. No momento que nós os capacitarmos, eles nos retornarão no futuro com conhecimento, trazendo um retorno a cada pecuarista brasileiro. E, baseado nisso, eu vou até deixar um convite para que todos compareçam no 4º Congresso Brasileiro de Pecuária Bovina, que será realizado em Vila Velha, Espírito Santo. É a Nelore Capixaba, promotora deste evento, mas que terão temas tanto de produção de carne como de produção de leite. Será um evento fantástico que ocorrerá no final de outubro. Então, fica o convite para todos. Essa é uma forma de adquirir conhecimentos e colocar em cada negócio, dentro da sua propriedade, esses conhecimentos para que nós possamos tornar a pecuária cada vez mais desenvolvida e progressista. Doutor Nabi, faltam 5 minutinhos, tempo voa, né? Para terminar aqui a nossa live, eu vou escolher uma pergunta que eu achei bacana, a gente fala rapidinho sobre ela para a gente poder fazer uma conclusão, então, final. É uma pergunta da Lúcia, e ela fala assim: doutor Nabi, até onde o Nelore pode chegar? Na minha opinião, o céu é o limite, melhoramento não tem fim, é um trabalho contínuo e permanente, mas eu quero saber a opinião do senhor. Para uma raça bovina que tem praticamente 58 anos de seleção, porque mesmo ela chegando em 1868, praticamente a transformação da raça Nelore se deu após a importação de 1962 com os genearcas. Então, de 62 até o momento, são 58 anos. E em 58 anos ela chegou onde está, bem diferente de outras raças que têm mais de 500 anos. Então, isso foi graças ao potencial da raça Nelore. A raça Nelore, como você disse, Paulinha, para ela o céu é o limite. E é o que eu sempre digo, a raça Nelore é muito mais do que uma raça bovina. É uma bandeira. É a maior representatividade da pecuária nacional e uma das maiores da pecuária mundial. Onde podemos chegar, para onde vamos, para onde Deus nos destinar. Mas não existe limite para o Nelore. Tudo aquilo que até o presente momento foi conquistado pelas demais raças, em condições geométricas, o Nelore vai ultrapassar todos os patamares. Doutor... Aconselho para a nossa amiga que fez a pergunta, crie Nelore. Crie Nelore não só pelo fato de ter maior rentabilidade, gerar mais emprego, mas crie Nelore para você se tornar uma pessoa mais feliz, mais alegre, mais motivada e de bem com a vida. Doutor Nabi, falta 1 minutinho para encerrar essa live. Pessoal que nos acompanha, eu e o doutor Nabi vamos voltar
com lives partes 2, 3, 4, porque tem muito assunto para a gente passar para vocês. O Instagram daqui a pouquinho vai derrubar a gente, então eu queria pedir, doutor Nabi, primeiro te agradecer pelo convite e para a gente encerrar essa live com uma salva de palma para os produtores rurais brasileiros e todos que atuam nesse setor. Pode ser? Eu vou daqui, você vai daí? Fico muito feliz, muito obrigado por tudo, Paulinha. Você está no meu coração e no coração da pecuária brasileira. Obrigada, gente. Doutor Nabi, um beijo, fica com Deus, pessoal. A gente segue, tá? Com outras lives. Falta um minutinho aqui restante, né? Para a gente terminar a live. Obrigada, então, de coração. Foram várias perguntas. O que eu não consegui repassar para o doutor Nabi, depois eu até passo para ele. Vocês fazem o contato com a CNB, que certamente estarão aí todos da equipe prontos para ajudá-los no que for preciso. Doutor Nabi, até a próxima. Beijo. Até lá, Paulinha. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.